André Hernan atualiza a situação de Almada no Palmeiras. Essa novela chata pra caramba, onde não sabemos qual será o final. Mais uma novela chata é a saída ou permanência de Alan no Palmeiras. Vários clubes estão tentando contratar esse jogador e o Diego Firmino tem atualização sobre essa situação. Outra situação que preocupa pra caramba é a saúde clínica de Andréas Pereira. Nós vamos bater um papo sobre esses três temas aqui. Eu gostaria muito da participação de todos vocês. Se você puder, deixa o like, se você puder, se inscreva no canal e também se puder compartilhar naquele grupo do WhatsApp, onde a gente vê que você sabe como comentar sobre o Palmeiras, que a gente sabe que você sabe como resenhar sobre o Palmeiras. Comente aqui também, não só lá no grupo, comenta aqui também, que eu quero saber a sua opinião sobre esses temas que nós temos aqui, que nós vamos abordar. 3 horas da tarde nós vamos receber Alex Miller aqui no canal, onde ele tem várias opiniões polêmicas relacionado ao Abel, relacionado à comissão técnica, relacionado à direção do Palmeiras, e vai ser muito bacana saber a sua opinião sobre isso. Dispensa comentários, quem não conhece Alex Miller, eu acredito que bom sujeito não é. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, eu repito, vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre esse Palmeiras. Repito, se você puder, deixar o like, é muito importante pra gente poder atingir outros palmeirenses aí. Essa situação, cara, eu vou falar pra você que é chato pra caramba comentar sobre o mercado da bola. A gente sempre tenta deixar a galera atualizada, mas confesso pra você que é cansativo. Porque cada dia é uma notícia, e uma notícia que vai vir, que não vai vir, e fica esse embrolho todo aí sobre uma possível contratação de Almada. Uns já dizem que está contratado, que eu não acredito, e não é a informação que nós temos aqui. Tenho muita preocupação e muito medo de trazer uma notícia igual a essa sobre Nino, sobre Almada, sobre outros jogadores que possam vir. Eu só traria mesmo se eu tivesse a certeza de que o jogador vai vir, porque depende muito de muitas coisas para ele poder vestir a camisa do Palmeiras, inclusive staff, família, o clube, enfim, a gente sabe e até mesmo a morosidade de contratação, da forma como o Palmeiras vai ao mercado. Isso é o pior de tudo, na minha opinião. E essa situação do Almada já tá chata. Tá chata para um caramba. Se liga aí no que que o André Hernan falou, e o Bruno Andrade também lá na ESPN, sobre essa possível vinda do Almada. Muitos levantaram até uma lebre de que ele poderia já estar contratado, e agora a gente tem essa notícia que joga um balde de água fria. Aliás, eu não me iludo mais, de verdade, não me iludo com o John Arias, não me iludo com o Almada e muito menos com o Nino. Se liga aí no que ele falou. Um desgaste desnecessário. E aí o Planeta Palmeiras perguntou aqui no chat pra você, Hernan, Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada? Não dá pra dizer que o Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada. Ainda não teve uma sinalização positiva ao Atlético de Madrid para um negócio. É mais ou menos isso, não é? Ontem eu conversei com depois da entrevista da Leila, e aí tava para começar o jogo e tal, mas a fonte foi muito, muito legal e me respondeu. Porque assim, quando você vai conversar com fonte em hora de jogo, esquece, os caras não te respondem, a não ser que você esteja lá no estádio. Sim. E a fonte me respondeu, tá vendo como se criam muitas histórias? Tava perto, agora não tá mais. Tava quente, agora tá frio. Pra gente sempre foi igual. Estamos esperando aqui para ver qual que é o melhor modelo para entrar num negócio. Pronto, foi a resposta. E aí o chat pergunta também. Agora falando um pouquinho sobre jogador que pode sair, o PVC ontem atualizou a possível saída de Alan do Palmeiras, mas segundo o próprio PVC, Palmeiras veta a saída de Alan ao Napoli e PVC defende a postura de Leila Pereira. Ela está certa. Clube italiano subiu a oferta para 35 milhões de reais. Desculpa, 35 milhões de euros. Eu errei. 35 milhões de euros, mas Palmeiras segue irredutível e quer manter o jogador aqui no plantel. Leila Pereira rejeita a oferta do Napoli. E agora a gente espera qual será o próximo clube que vai tentar aí a contratação do Alan, que é uma joia, né, cara? Um dos grandes destaques do Palmeiras, o jovem Alan, é cobiçado no Napoli, que enviou uma proposta de 35 milhões de euros. E, no entanto, Leila Pereira recusou a oferta e não mostra interesse na negociação. Dizem que outros clubes da própria Europa já estão querendo saber quem é Alan, qual o lastro do jogador, para poder tentar pelo menos oferecer um contrato atrativo para o jogador.
já dizem até de Chelsea também. Vai ser difícil manter ele, como eu sempre venho falando. PVC concorda com a postura da Leila. A Leila não quer vender, não quer de jeito nenhum vender o jogador. E eu acho que ela está certa. Opinião do jornalista do UOL. Por outro lado, Danilo Lavieri ponderou e seria possível contratar alguém com o mesmo nível ou até mesmo superior com esses valores. Eu acho uma preocupação o Palmeiras recusar uma proposta desse tamanho para Alan, de 21 anos, comentou o Danilo Lavieri. Agora, gostaria de saber de você aí do outro lado. Venderia por 35 milhões de euros um jogador com esse potencial? É complicado porque a gente vive uma esfera de grana, de dinheiro. E para contratar o Palmeiras precisa vender. Sabemos disso, né? Para contratar o Palmeiras precisa se livrar de alguns jogadores. E talvez esse seja o caminho. Apesar de parece que ele está se encaixando ali no time do Palmeiras. Apesar de achar que o Abel Ferreira nunca utilizou ele da forma como deveria utilizar. E até mesmo minutagem que ele deveria ter. A gente sabe que é mais uma joia que pode deixar o Verdão. Eu gosto muito da forma como ele atua dentro de campo. Ele não tem uma posição fixa, né? É um jogador que ele consegue circular ali no meio de campo e isso ajuda muito até mesmo o próprio futebol do jogador. Agora um assunto chato que me preocupa muito, o Diego Firmino comentou sobre Andrés Pereira, que tem um problema na clavícula e será reavaliado para poder saber se ele vai poder ser utilizado no próximo jogo ou não. E eu havia até outros portais comentando que inclusive eu vou conversar com um amigo meu que trabalha lá, fisioterapeuta, se já estão querendo cogitar uma preocupação relacionada à operação na clavícula do Andrés Pereira. O atleta passa por ser dúvida para a próxima partida do Verdão na temporada. E a ESPN também confirma essa notícia. Mas sobre operar o jogador, a clavícula do jogador, isso me preocupa, porque perderíamos pelo menos uns 3, 4 meses do jogador aí futuro, até ele se operar, se recuperar, aí fica complicado. Não teríamos um jogador aí que tem um potencial enorme para poder compor o meio de campo ali. Isso me preocupa bastante. Isso é uma informação do MVVC, tá? Não está descartado uma operação na clavícula de Andrés Pereira. Então, o meu muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Não se esqueçam que 3 horas da tarde tem uma live com a gente. E muito obrigado de verdade. Deixa o like. Valeu!